Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. Referência bíblica, terceiro evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Conforme você encontrar, fique de pé em nome de Jesus. Convido os irmãos a ficar de pé em nome de Jesus. Consolador, tá, Michel? Glória a Deus. O fundo, Consolador, tá bom? Aleluia. Quem encontrou a referência bíblica, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: e chegando-se, tocou o esquife, e o que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Amém? Amém. Podeis assentar. Deus, aleluia. Conosco, Deus. Aleluia. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia. Aleluia. Meus queridos irmãos, Deus de maravilha. é por bondade do nosso Deus que por mais uma vez Ele me concede a graça. Por que a graça? Porque tudo é pela graça. Nós não pregamos porque conhecemos, é pela graça. Nós louvamos não é porque sabemos as notas musicais, não, é pela graça. Eu, você, nós estamos de pé, é pela graça. Aleluia. E é por intermédio dessa graça que o Senhor me concede a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. Como sempre, aos irmãos que estão à minha direita, daqui a pouco eu passo para cá, tá? Vou começar no centro, mas a preferência é do lado esquerdo. Mas depois eu passo para o lado direito também. Os irmãos me enxergar aí, tá bom? Diga amém. Amém. Esse texto sagrado que eu vos acabei de ler, Aleluia. terceiro evangelho escrito por Lucas. Lucas, que foi companheiro de algumas viagens missionárias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, com muito carinho, chamava Lucas de médico amado. E Lucas, ele vai escrever com muita precisão o livro que traz o seu próprio nome. E ele descreve acerca de alguns milagres que aconteceram no ministério do Cristo, no ministério do Messias. Observa que dentro do capítulo de número 7, versículo de número 1, Lucas vai dizer que geograficamente Jesus está dentro da cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, que fica assim aproximadamente 145 quilômetros, é a distância da cidade de Cafarnaum para a cidade chamada Jerusalém. Lucas vai dizer que Jesus está em uma obra missionária dentro da cidade chamada Cafarnaum.
E dentro da cidade de Cafarnaum existia ali um oficial de Roma. Esse oficial romano, ele é conhecido como centurião. Centurião que tinha autoridade que vinha de Roma. Centurião que tinha autoridade constituída, vindo diretamente de Roma. Centurião que tinha 100 soldados ao seu dispor. 100 soldados que respeitava o centurião. Existia 100 soldados que estava debaixo da autoridade daquele centurião. É bem verdade que eu não vou pregar sobre o centurião, mas para pregar Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 14, devemos partir do começo, porque no começo está o princípio. O princípio quer dizer o começo de tudo. Você lembra do que Deus falara por intermédio da boca do patriarca Moisés, quando ele começou a criar todas as coisas que hoje existem por meio da sua palavra? Escrito está: no princípio criou Deus. Tudo parte de um princípio, ou seja, tudo parte de um começo. Hoje, século 21, muitos querem se formar, se dar nome, ter cargo, mas tudo parte de um começo. O começo é o começo da tua história. A tua história não é formada por mérito seu. É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus quem escreve a tua história. Tudo tem um começo. Pastor, não entendi. Lembra quem você era e quem é você agora. Quando o Senhor te resgatou das garras de Satanás, partiu de um princípio, de um começo. E porque agora você está querendo parar? Deus me trouxe aqui com uma palavra profética, e a palavra profética é: você não vai parar, porque a tua história tem começo, tem meio e tem fim. Hoje é dia em que o Senhor Jeová vai te tocar, vai te restaurar, vai. Deus vai te levantar, vai. E como é que Deus vai fazer? Pastor João Paulo Ferreira, ele vai usar a sua palavra. Ele fez isso no passado, ele fez isso no presente, e ele ainda continua fazendo no dia chamado hoje. Se prepare, porque nesta noite Deus, ele vai bagunçar a casa de Satanás. Deus vai jogar por terra toda palavra de peso, toda palavra de maldição sobre este lugar, sobre a tua história, porque tudo tem um começo, tudo tem um princípio. A presença do eterno Deus está sobre este altar. A presença dele está na nave desta igreja. E Deus diz para a sua noiva: esteja atenta à minha voz, porque irei provocar no dia de hoje despertamento espiritual. Não é despertamento da carne, é despertamento espiritual. Portanto, desperta tu que dorme, abraça a palavra, toma posse do teu chamado, sacode a poeira, porque a mão daquele que tudo pode está estendida sobre a tua vida, e operando ele, quem é que pode impedir o seu agir? Deus manda nos céus, ele manda na terra, ele manda sobre este lugar. A sua palavra, ela é fiel,
A sua palavra é fiel e verdadeira. Jesus está dentro da cidade chamada Cafarnaum. Um oficial romano estava com um dos seus empregados dentro da sua própria casa. Estava doente. Em algumas traduções diz estava moribundo. Em outras traduções diz estava paralítico. Só que no texto original diz estava entre a vida e a morte. Estava doente. Mas que quando o centurião soube que Jesus estava em Cafarnaum, o centurião lançou um convite. Existem duas referências bíblicas. A primeira referência, que o centurião mandou que alguns líderes da sinagoga fossem até o Cristo e rogasse para que ele fosse na sua casa e curasse um dos seus empregados. E outra referência bíblica, para ser bem preciso, quem escreve é Mateus, dentro do capítulo de número 8, versículo de número 5 a partir. Mateus diz que ele não manda, ele próprio se apresenta e faz um pedido para Jesus. E o pedido foi: Jesus, um dos meus empregados está dentro da minha casa, está doente, o médico já trouxe o diagnóstico, é diagnóstico de morte, mas eu rogo, eu te peço que o Senhor vá até a minha casa. Observa a resposta de Jesus. Jesus olha para aquele centurião e disse: eu irei na tua casa e darei saúde ao doente. Preste bem atenção. Jesus disse: eu vou na tua casa, vou curar, vou sarar o doente, na autoridade da palavra de Deus, na unção do Espírito Santo. Eu profetizo de olho aberto, segundo a voz do Espírito de Deus, enquanto a igreja está aqui adorando a Deus, o Senhor já enviou o anjo dele dentro da minha, dentro da tua, dentro da nossa casa. E a palavra de Deus é: hoje eu trago saúde lá dentro, hoje eu trago restituição lá dentro, hoje eu trago salvação lá dentro. É cura espiritual, é cura sentimental. Ele vai curar, ele vai fazer algo. Levante a mão, recebe esta palavra em nome de Jesus de Nazaré. Ele vai na tua casa hoje e vai dar saúde. Ele entra hoje em nossa casa e coloca tudo em seus devidos lugar. Você que se encontra nas plataformas digitais, Jesus entra hoje na tua casa e te dá saúde. Erga a tua cabeça e creia na palavra de Deus. Aleluia! Jesus, ele entra hoje dentro da tua casa. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. E uma vez que ele estiver lá dentro, praga nenhuma, maldição nenhuma, André, pode bater na tua porta, mas entrar não entra.
Se você não acredita, creia que existe aqui um corredor de fogo. Eu não sou de falar a palavra de emocionalismo, mas Deus disse: existe um corredor de fogo andando sobre este altar, para lá e para cá. E Deus me diz: esse corredor de fogo é a minha presença. É o fogo consumidor, é o fogo que abre porta, é o fogo que queima demônios, é o fogo que restaura, é o fogo que levanta. Portanto, recebe a presença dele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe graça, Deus. Não fica olhando eu pregava, adorando a Deus. Quando a igreja adora, quando a igreja adora, Deus se levanta para receber a sua adoração. E quando ele levanta para responder, alguma coisa aqui embaixo na terra acontece. Lembra quando Paulo e Silas estavam trancafiados dentro do cárcere? Um olhou para o outro e disse: a morte se aproxima, mas vamos adorar, vamos orar. Talvez Deus vai fazer alguma coisa, talvez não. Paulo e Silas estão cantando e orando. Deus se levanta, recebe adoração, ouve a oração, e diz a Bíblia que a presença do Senhor chegou naquele cárcere. Houve um terremoto, as portas foram abertas e o livramento da morte aconteceu. Recebe nesta noite provisão. Recebe nesta noite o livramento de Deus. Aleluia. Oh, glória. Jesus está dentro de Cafarnaum. E Jesus diz para aquele centurião: eu vou na sua casa e vou curar o doente. Aquele homem centurião, ele ficara alegre. Por quê? Porque Jesus disse que ia na sua casa. Coisa boa é ter Jesus dentro da nossa casa. Coisa boa é ter Jesus dentro de casa. Eu não sei se você sabia, mas se você não sabia, fica sabendo que o culto a Deus não começa aqui na igreja, começa dentro de casa. Todo crente íntimo, não estou falando todo cristão, não, estou falando todo cristão íntimo. Íntimo o quê? Íntimo de Deus. Todo cristão íntimo de Deus, Michel, dentro da sua casa tem um lugarzinho especial. É a verdade, Deus. Tem aqueles que ainda não conseguiram a casa própria, não. Mora dentro de um cômodo, coloca um pano no meio, divide quarto, cozinha, tudo junto. Mas por mais simples que seja, existe um cantinho ali reservado. É o cantinho onde você fala com Deus. É o cantinho onde você ora, você ouve a voz de Deus. Hoje você mora de aluguel, verdade. Mora em uma casa simples, verdade. Mas vai chegar um dia, e você vai morar. A sua rua não vai ser
ser asfaltada não, mas vai ser de puro ouro, você vai andar por ela. Existe uma casa que o Senhor já tem reservado. Casa, pastor, porque ele disse: eu vou preparar lugar e eu voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejai vós também. João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, e a qualquer momento o noivo vai voltar para arrebatar e colocar a sua igreja lá dentro. Portanto, preserve a presença de Jesus dentro da sua casa. Conserte a sua casa, seja caráter material e caráter espiritual. Se você mora na sua casa própria, zele pelo aquilo que Deus lhe deu. A parede está descascada. Pastor, tu ia falar? Não ia falar nada de parede descascada. Mas tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. A parede está descascada. Se você não tem condição de pagar um profissional, se veste de arquiteto. Diga: Jesus, me dá sabedoria. Eu vou descascar essa parede, eu vou lixar, vou comprar uma massa corrida da boa, depois eu lixo de novo, passo uma tinta, mas eu vou cuidar daquilo que o Senhor me deu. Pastor, a minha cama tá eco. O vizinho está reclamando. A irmã disse: não pode falar isso. É verdade. Conserta a cama. Não tem condição de comprar uma remenda, mas para com eco. O que eu quero dizer é que você tem que zelar para aquilo que Deus te dá. Jesus, dessa maneira. Deus lindo, aleluia. E tudo aquilo que Deus dá, nós temos que cuidar. Isso é caráter material, sim, mas no espiritual da mesma forma. Você pode ter um chamado que for, mas se você não se prontificar e dizer: Jesus, estou aqui, Ele nunca vai invadir a tua vida, porque Ele sempre deu o livre-arbítrio. Mas uma vez que você se prontificar, seja alguém prudente, busque sabedoria, porque está escrito na palavra: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai te dar. Depois, estude, procure aprender com quem sabe. E o segredo do sucesso para tudo se resume em uma só coisa. O que é? Humildade. Verdade, Jesus. Não adianta ter nome, ter sobrenome. Não adianta cantar bonito e não for humilde para com Deus e para com a igreja. Deus nunca usa soberbo, Ele sempre usa os humildes. E Ele mesmo disse o quê? Ele disse assim: aprendei de mim. Que? Mateus capítulo de número 11, a partir do versículo 28, 29 e 30. Aprendei de mim. No versículo 28 ele diz: vinde a mim,
Observa que ele sempre fala: a mim. A mim. Quem é a mim? Jesus. Você quer uma provisão? Corra a Jesus. Quer ouvir a voz de Deus? Corra até Jesus. O circo está se fechando. Permaneça aos pés de Jesus. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Humilde de quê? De coração. A palavra coração aqui, segundo a Bíblia, não fala do órgão que bombeia o sangue para o nosso corpo. Não. Coração aqui não é o órgão que é conhecido como motor do corpo humano, não. Coração aqui é conhecido como espírito. E o espírito é a nossa mente. Aquilo que você pensa é o teu espírito. Então seja humilde, tanto no falar como no pensar. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus disse para aquele... Já 2 vezes que eu tento pregar a mensagem, eu não consigo, né? Primeira vez eu preguei aqui o mês passado sobre Caim e Abel. Comecei e não concluí. É porque eu acho que Jesus quer que eu volte de novo. Aleluia! Mas o que a igreja precisa ouvir, Deus está falando. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Aí o centurião romano, ele disse assim, ó: o Senhor vai na minha casa? Vai. Vai curar o meu empregado? Disse Jesus: eu vou. Aí ele pensou, ficou pensando. É igual aqueles irmãos quando tá pensando, igual o André que coça no nariz assim, ó. Tem outros que coçam a cabeça. Fica pensando. Aí ele pensou e disse assim: Jesus, não precisa o Senhor ir na minha casa. Aleluia! Não precisa o Senhor ir na minha casa e orar pelo meu empregado. Jesus disse: não precisa? Não. Então, o que tu queres que eu te faça? Aí o centurião disse assim: uma só palavra do Senhor é o suficiente para que o milagre aconteça dentro da minha casa. Eu já vou encerrar. Preste atenção. Esse centurião aqui, ele ainda não havia se convertido a Cristo. Não. Mas era um homem que estava sempre disposto a ajudar a casa de Deus. Pastor, na época de Jesus existia igreja, existia uma casa chamada sinagoga. Sinagoga era uma casa feita pelos judeus, aonde era lido o livro do Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito pelo patriarca Moisés. Ali era aberto o livro, todo judeu ouvia a voz de Deus, entendia acerca dos 10 mandamentos. E esse centurião, ele ainda não havia se convertido, porém, ele havia bancado, ele havia patrocinado uma das sinagogas da casa de Deus. Os judeus de Cafarnaum conheciam ele, porque ele sempre ajudava a obra de Deus. Ele não era cristão? Não. Mas
esse centurião, ele teve mais fé do que muitos que se diz crente no dia chamado hoje. Pastor, esse homem era mais crente? Era. Por quê? Porque hoje, século 21, a geração que nós estamos vivendo, muitos batem a mão no peito e dizem, eu creio, mas na verdade só acredita se ver, só acredita se tocar, só acredita se abraçar. Mas aprenda nesta noite que o centurião disse, Senhor, não precisa o Senhor ir até a minha casa, mas uma só palavra do Senhor é suficiente. Se o Senhor liberar uma palavra, eu creio, eu tomo posse e eu acredito que o milagre vai acontecer, vai acontecer. Se você nessa noite crê que Deus ele vai fazer alguma coisa, Deus já fez, Deus já fez, Deus já fez, Deus já fez por meio da sua palavra. Jesus ficou admirado e disse, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé como eu vi na vida deste centurião. Jesus disse, vai para a tua casa, como você crê, como você acredita. E antes que aquele centurião chegasse na sua casa, o milagre chegou primeiro do que ele. Você lembra de um dos amigos peculiar de Jesus? Chamado Lázaro, oriundo de Betânia. Lázaro era amigo de Jesus. Sempre que Jesus passava por Betânia, Lázaro convidava-o para jantar na sua casa. O amigo de Jesus está doente. O amigo de Jesus passa por escassez. O amigo de Jesus tem duas irmãs, Marta e Maria. Conhecia a Jesus. As irmãs, sabendo que o caso do seu irmão era grave, mandou chamar Jesus. Só que Jesus estava empenhado na obra missionária, pregando, ensinando, ganhando almas para o reino de Deus. Jesus tardou, é uma expressão, tardou, porque ele não foi na hora que o convidaram, que o chamaram. Só que na verdade Jesus não tardou, ele trabalha no tempo e na hora certa. Eu acredito nisso. Eu não sei o que é que você está vivenciando, ou até mesmo o que você precisa, mas em uma coisa eu tenho certeza: a palavra de Deus ela é fiel. E quando chegar a hora de Deus agir, pode levantar demônios pequenos, demônios grandes, pode bater tabaca à vontade, pode virar a cara quem for, mas quando Deus quer agir, quando Deus quer levantar, quando Deus quer soprar o teu nome, quem é o homem para impedir o agir de Deus? A sua mão está entre nós neste lugar. Meu Deus, obrigado a Jesus. Lázaro morre. Passando-se 4 dias que Lázaro morreu, as irmãs estão em pranto, Marta e Maria. E uma das irmãs chega aos pés do Senhor chorando e disse-lhe: se tu estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Uma das respostas: se tu crer, verá
a glória de Deus. Eu estou pregando aqui para uma igreja que crê. Eu sei, João Paulo, eu sei que tem lugar que eu prego aí, nem pagando, camarada da glória a Deus. Nem pagando. Eita, Jesus. Preguei em lugares por aí que tem que ter etiqueta. Para andar, para sentar, para pregar, para segurar o microfone, para tudo. Deixa esse negócio para lá. Mas o que eu quero dizer é que se nós não crer, nada acontece. Pode pregar, pode pular, mas se não crer, nada acontece. E nesta noite eu estou crendo que eu estou pregando para uma igreja viva, uma igreja que prega a verdade, e uma igreja que acredita que para o Deus da verdade nada é impossível. Eu quero finalizar a minha fala dizendo as palavras de Jesus para o centurião: eu irei na tua casa e darei saúde ao doente.